Estamos fazendo uma série de manhã, falando que Jesus é o nosso único, Ele é o maravilhoso, Ele é incomparável em várias coisas. Nós já falamos do seu perdão, do seu amor, hoje da sua palavra. E à noite nós estamos seguindo os mesmos títulos que estão aqui nesse estudo. E o título de hoje é Jesus é meu único Salvador. É a lição de número 3. Não estamos fazendo o estudo, estamos usando somente os versículos que estão aqui, para que você já tenha uma preparação do que você vai receber no treinamento. E nós estaremos falando então hoje sobre esse tema, Jesus, o meu único Salvador. Vivemos hoje num mundo onde muitas pessoas estão em busca de respostas, estão em busca de sentido para a vida. Essa é uma busca intensa, mais intensa do que nunca. Em meio às dificuldades, às incertezas, aos desafios da vida cotidiana, muitas pessoas estão se perguntando: onde está a verdadeira paz? Onde eu encontro felicidade? Onde eu encontro propósito? Onde eu encontro direcionamento? Como eu posso ter uma vida feliz e abundante? Como eu consigo encontrar um propósito de vida, ter uma vida segura, estável, nesse mundo tão instável? E na busca por essas soluções, por estas respostas, o ser humano está tentando preencher esse vazio com muitas alternativas. Algumas alternativas materiais, alguns com relacionamentos, ou até mesmo com filosofias e algumas práticas espirituais, mas que não estão preenchendo esse vazio, que não estão sendo suficientes para trazer essa pessoa um direcionamento. No entanto, nada dessa busca, fora da verdadeira fonte, pode dar uma resposta a perguntas profundas da vida. Mas a boa notícia é que em meio a toda essa busca incessante, a Bíblia nos mostra a verdade. A Bíblia nos mostra onde encontrar essas respostas. E a verdade eterna é que Jesus é o nosso único Salvador. Jesus é o que nós precisamos. E preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que é a Igreja Batista, não. Jesus é o único Salvador. Jesus é o que nós precisamos para termos salvação e propósito da vida. A igreja local existe para nós sermos auxiliados e caminharmos juntos. Mas tudo começa com Jesus. Ele é o único que pode transformar as nossas vidas, preencher o nosso vazio, nos dar segurança, nos dar a certeza de uma vida eterna com Deus. É só Jesus. Precisamos de Jesus. E neste momento dessa nossa jornada, é essencial nós lembrarmos que a salvação não está em encontrar respostas em fontes que são temporais e passageiras, mas em olhar para Cristo, como nós já falamos aqui, que é o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós encontramos vida abundante. Jesus é o nosso único Salvador. Jesus é a única resposta verdadeira. Não há esperança fora de Jesus. Não há verdade fora de Jesus. Não há vida eterna fora de Jesus. Jesus é único. E a palavra de Deus é clara, porque diz isso. Você pode baixar o livro Conheça Jesus e conhecer um pouco mais desses versículos, e toda essa série já está no nosso aplicativo. Talvez você não tenha aplicativo, queira receber, nos procure, a gente vai fazer você ter acesso a esse e-book totalmente gratuito, e você conhecer esse Jesus que é único, incomparável e maravilhoso. Jesus é o nosso Salvador, porque Jesus ele foi enviado por Deus. Foi Deus que enviou Jesus a este mundo. E olha o que diz o texto. Nós conhecemos muito João 3,16. Mas olha o que diz João 3,17. Vamos ler juntos? Porque Deus enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo para condenar todos nós, amém? Não foi esse o propósito. Foi para que nós fôssemos salvos. Nós merecíamos a condenação,
porque a nossa inclinação ao pecado nos faz buscar aquilo que é para o nosso prazer. A nossa vida muitas vezes é voltada só a nós mesmos, aos nossos próprios interesses. Mas Deus enviou Jesus a este mundo, a cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação, que vem somente através dele. E todos têm essa oportunidade. Esse versículo revela o propósito fundamental da vinda de Jesus ao mundo: é salvar, não condenar. Por isso que a igreja é um lugar de salvação, é um lugar de reconciliação, é um lugar de novo começo, é um lugar onde as pessoas vão ter a oportunidade de serem transformadas. Não é lugar para ficar julgando, apontando o dedo, apontando falhas. Jesus, o Filho de Deus, Ele nos perdoa, Ele não faz isso. Nós não deveríamos fazer também. Ele veio ao mundo para salvar, Ele veio ao mundo para restaurar, Ele veio ao mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Deus, no seu imenso amor, na sua imensa misericórdia, não enviou Jesus para julgar, mas para oferecer perdão e restauração. Nós merecíamos julgamento, nós merecíamos uma eternidade toda no inferno, mas Ele nos resgatou. Ele não nos deu o que nós merecíamos: misericórdia. A gente falou isso ontem nos homens, a misericórdia de Deus em tempos de crise. E essa misericórdia de Deus em Lamentações que a gente estudou, mostra que assim como Deus é misericordioso comigo e com você, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. A gente ensinou os homens ontem, irmãs, se o seu marido estava ontem aqui no culto, que assim como Deus é misericordioso conosco, nós homens temos que ser misericordiosos uns com os outros, principalmente com a esposa, com os filhos. E misericórdia é a ideia também de paciência. Temos que ser pacientes uns com os outros. Imagina Deus olhando para nós, todos os dias a gente errando, falhando, pisando na bola, e Deus se renova suas misericórdias todos os dias. E essas misericórdias é o fato de nós não sermos consumidos, é a causa de não sermos consumidos. E da mesma forma que a gente recebe isso gratuitamente, a gente partilha isso gratuitamente com aqueles que estão ao nosso redor. Não merecíamos, mas Ele fez. Talvez você olhe e fale: essa pessoa não merece, mas nós fazemos. Isso é misericórdia, porque o próprio Jesus, o nosso Salvador, não veio para julgar, mas para salvar as pessoas. A missão de Jesus nessa terra foi mostrar o caminho da salvação para todos aqueles que estavam ouvindo os seus ensinos. Ele não veio condenar a humanidade, Ele veio para livrar da condenação. Por isso que quando Ele olha Jerusalém e vê aquelas pessoas que ainda estavam incrédulas, com o coração fechado, que não estavam acreditando no que Ele estava ensinando, Ele chora. Ele se move de compaixão, porque o que Ele queria é ver as pessoas se rendendo, sendo transformadas, mudadas. É muito importante entender que a salvação que Jesus nos oferece não é uma imposição, é uma oferta. Ele faz esse convite a todos, Ele oferece essa oportunidade a todos, mas cada um faz a sua escolha. A gente ensinou isso hoje também na classe de novos membros. A salvação, ela é individual, ela não é distribuída automaticamente. Nós somos salvos, temos certeza da nossa salvação, nosso filho já é automaticamente salvo. Não existe isso. A gente vai ensinar de Jesus para eles, a gente vai trazer para a igreja, mas eles vão precisar ter um encontro também pessoal com Jesus, porque a experiência de salvação é individual. E Jesus oferece isso para todos, não é imposição. Deus poderia nos ter criados como robôs, que nós dessemos a Ele a adoração automática, mas Ele não fez isso. Ele dá a nós essa liberdade de escolher qual caminho nós vamos trilhar, o da porta estreita ou da porta larga. Você pode escolher isso. Muitas vezes nos sentimos afastados de Deus devido aos nossos erros, mas todos os dias Deus vai nos chamar a uma reconciliação. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele tem graça sobre nós e derrama sua graça sobre nós. Não há nada de bom em nós. Romanos fala: todos nós pecamos, todos nós nos afastamos de Deus. Não há nada de bom em nós. Ele simplesmente nos ama porque Ele é um Deus de amor.
E Ele quer reconciliar a todos os homens. Jesus veio para nós e o único propósito é nos salvar, não é condenar o mundo. Por isso que nós, como igreja, quando nós olhamos a realidade triste que esse mundo hoje está, de pessoas ainda mergulhadas no pecado, de pessoas ainda separadas da graça de Deus, nós não deveríamos olhar isso de forma natural. Deveríamos sentir o mesmo que Jesus sentiu, mover-se de íntima compaixão, chorar pelos que ainda estão perdidos, chorar por aqueles que ainda estão morrendo sem salvação, porque Jesus veio para que eles tivessem vida. E nós, como igreja, precisamos fazer de tudo para que esse evangelho chegue até eles, porque a promessa de vida abundante, ela está somente em Jesus. Não há nenhum outro que pode oferecer vida abundante. Olha o que diz João 10:10. Vamos ler juntos? Você lembra esse versículo todo? Você consegue falar ele sem ler aqui? Porque aqui é só parte dele. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse versículo, se você tentar lembrar aí, João 10, ele faz parte de um discurso onde Jesus está se apresentando como bom pastor. E dizendo que o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele vai falar que tem o falso pastor, mas ele é o bom pastor. Ele vai descrever-se como aquele que, diferente do ladrão que quer destruir, ele quer oferecer vida às ovelhas. Ele quer cuidar das ovelhas, ele quer alimentar as ovelhas. E essa aqui é uma visão bem clara dos dois caminhos que a humanidade pode seguir. O da destruição, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e o da salvação, da vida plena, porque Jesus e em Jesus nós temos vida abundante, vida plena, vida com propósito, vida com significado. O contraste entre Jesus e o ladrão, um contraste claro entre aquilo que nós recebemos de Jesus e o que nós recebemos do nosso inimigo, que segundo esse texto é o diabo, que vem para matar os seus sonhos, matar os seus alvos, roubar a sua dignidade, roubar o seu nome, roubar a sua moral e destruir completamente a sua vida. E hoje, quando nós olhamos esse texto e olhamos o que tem acontecido nos nossos dias, é isso que tem acontecido. Pessoas estão sendo mortas, estão sendo destruídas, porque não querem receber o presente do bom pastor. O inimigo, ele tenta buscar destruir tudo que Deus criou de bom, levar as pessoas a uma morte espiritual, ao sofrimento. Só que Jesus, por um outro lado, ele veio para dar vida, vida em abundância. Jesus, ele veio dar para nós uma vida que pode ser transformada por sua graça, onde nós recebemos de Deus uma coisa que no mundo nós não temos, que é paz. No mundo nós não teremos essa paz que Jesus pode nos dar. No mundo nós não teremos a alegria que Jesus nos dá. Somente em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Jesus, por outro lado, deseja nos dar vida nova, vida abundante. Ele quer nos transformar pela sua graça. Essa palavra, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É Jesus oferecendo para nós vida eterna. Jesus oferecendo para nós vida plena. E você entender que a vida é muito mais do que essa vida aqui. Tem uma eternidade sendo preparada para você. Só que ela pode ser desfrutada na presença de Deus, num lugar de glória, de paz, de plenitude, ou num lugar de separação. Creia você ou não. A Bíblia deixa bem claro que existe somente dois caminhos para o homem. E Hebreus deixa claro que aos homens está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso, o juízo. É só essa vida. É só essa oportunidade. Não há outras vidas. Não haverá outras oportunidades. É somente agora. Essa vida. A única oportunidade que nós temos de nos preparar para a eternidade. E a única forma de preparar-se para a eternidade é ter Jesus
como nosso Salvador. E ter a certeza de que nós estaremos com Ele para todo sempre no céu. Porque Jesus oferece segurança. Mesmo após ter aceitado Cristo, nós precisamos entender que o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele continua agindo nas nossas vidas. Ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a nossa alegria, ele quer nos trazer preocupações, ele nos traz tentações, ele nos coloca dúvidas, é ele que causa inimizade no meio da igreja, ele quer roubar, matar e destruir tudo aquilo que é de Deus. E no entanto, Jesus nos chama a vivermos uma vida de abundância, focada nas bênçãos espirituais, no relacionamento íntimo com Jesus. Irmãos, nós não precisamos viver uma vida de escassez, porque Jesus promete para nós plenitude. Vida abundante, abundância de alegria, de propósito, de direcionamento. João 10,10 nos lembra que Jesus é fonte de vida eterna, fonte de alegria eterna, fonte de salvação. Somente Jesus, Ele veio para restaurar o que estava perdido, para dar uma vida de propósito àquele que está sem direcionamento. É por isso que em Jesus há oportunidade de recomeço, de transformação, de mudança. A vida abundante aqui que Ele oferece não depende do que nós temos, não depende do que nós fazemos, mas do que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. O que Ele já fez por nós é o suficiente para que nós tenhamos vida abundante. Nós vivemos nele para experimentar essa vida abundante. Ele promete vida abundante. Vida verdadeira, vida com propósito. Quantas pessoas hoje vivendo sem esse propósito, sem essa abundância? É aquela pessoa que já acorda de manhã dizendo assim: por que acordei mais um dia? Para que viver mais um dia? Qual o propósito de estar aqui nessa terra? Parece que não, querido, mas muitas pessoas estão vivendo assim, sem direção nenhuma, sem vontade nenhuma de continuar vivendo. E eu e você temos a palavra de vida eterna. Nós sabemos qual é a fonte verdadeira de alegria, de restauração, e podemos levar as pessoas a isso, a entender que ela pode viver uma vida cheia de propósitos. Eu sempre falava para os alunos, eu fui professor numa escola de um bairro de periferia, em Guariba, no ensino médio, e muitos deles não tinham muitos sonhos não. Alguns não tinham nenhuma esperança de ser alguém na vida. E eles sempre ficavam: quem estuda lá na escola do centro vai ter mais oportunidades. Eu sempre desafiava eles: olha, não é a escola do centro, é a escola aqui do bairro. É você, aluno. É a forma como você encara a sua vida. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus alvos? Atrás do que você está correndo? Se você não tem sonho, se você não tem alvo, qualquer coisa serve. E o perigo é que você vai sendo levado pelo que qualquer pessoa vai apresentando a você. E eu fiquei muito feliz depois, a gente saiu de Guariba, fomos para Jundiaí pastorear ali. E muitos daqueles alunos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio mandaram mensagem para mim no rede social dizendo: professor, eu passei na Unesp. Professor, eu passei na USP. Porque aqueles alunos, eles acreditaram que eles conseguiam e se dedicaram. Um dos alunos que estavam lá com a gente, na última Olimpíada, ele esteve presente representando o Brasil no atletismo. Estava lá com a gente na classe, eu vivia falando para ele: rapaz, se você não estudar, só a corrida não vai te levar para lugar nenhum. Mas muitas pessoas estão vivendo sem esse sonho, sem esse alvo, sem esperança. E Deus quer que eu e você sejamos esses que vão despertar as pessoas a voltarem a sonhar, a voltarem a ter alvos na vida, a voltarem a ter propósitos, mas muito mais do que alvos pessoais, profissionais, de escola, de formação, o de ter a salvação, o de ter a vida eterna, o de ter um encontro com Deus. Muitas vezes as pessoas estão buscando felicidade, realização
em coisas passageiras. Só Jesus Cristo oferece vida abundante. Talvez no momento que nós estamos vivendo é o momento de abandonar as falsas promessas que esse mundo está nos trazendo. Por quê, querido? A fé em Jesus é o único caminho para a salvação. E eu trouxe aqui 3 versículos que a gente vai ler junto. A gente lê João 3,16. Hoje a gente leu 17. Olha o 15 aqui que fala. Vamos ler juntos? Todo aquele que crer em Jesus, esse vai ter a vida eterna. Tem mais um texto. Você conhece João 3,16, mas olha o que diz João 3,18. Vamos ler juntos? E João 3,36. Outro texto que dá para a gente memorizar. Vamos ler juntos? Eu gosto muito de João 3, mas não por conta de João 3,16, mas porque João 3, nós temos uma narrativa onde Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos, ele procura Jesus de noite, escondido, por ser um líder religioso, por ser uma pessoa conhecida. Ele não queria que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. E ele vai escondido buscar Jesus e faz a Jesus uma pergunta: o que eu preciso fazer para nascer de novo? O que eu preciso fazer para nascer de novo? Quando Jesus fala sobre o novo nascimento, ele achou que era voltar à barriga da mãe e nascer de novo. Mas Jesus vai falando com ele de um novo nascimento, de uma experiência diferente. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem porém rejeita o Filho não vai ver a vida. A ira de Deus permanece sobre ele. Mas não porque Deus é um Deus de justiça que quer condenar as pessoas, mas porque essa pessoa não acreditou, não recebeu, não aceitou a oferta que foi dada a ela. João 3,36 é uma continuação da revelação sobre a importância de que todos os homens precisam crer em Jesus. A salvação é clara na Bíblia. É somente por fé em Jesus. Você pode ser membro de uma igreja e não ser salvo, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é por isso que Jesus vai falar que na igreja tem o trigo e tem o joio, tem a ovelha e tem o bode. E que tem uns bodes que não é fácil. Não é tudo crente não, irmãos. Então você que está chegando agora na igreja, eu tenho uma triste notícia para te dar. Tem pessoas em nosso meio que não são salvas. Vão ter comportamentos mundanos porque não são salvos. E alguns que são salvos também vão dar mau testemunho. Mas não permita que isso faça com que você deixe de olhar para Jesus. Não permita que o erro de pessoas faça com que você se afaste de Jesus. A salvação é somente por fé em Jesus Cristo. João 3,15 que nós lemos aqui no início fala que todo aquele que crê em Jesus recebe vida eterna. Quem rejeita Cristo já está condenado. Não há meio termo. A fé em Jesus é a única forma de escaparmos da condenação eterna. A salvação, e nenhum desses textos falou que a salvação é pelas obras. A gente não faz boas obras para ser salvo. Nós não cremos isso. Nós cremos que a salvação é somente pela fé. É presente, é gratuito, é obra da salvação pela fé. Como diz Efésios, mediante a fé em Jesus. Não vem de obras para que nenhum homem se glorie. Nós crentes fazemos boas obras porque nós já somos salvos. E como salvos a gente tem que demonstrar compaixão e graça, amor, na prática, aqueles que estão ao nosso redor. Mas não fazemos boas obras para a salvação, porque as boas obras não nos salvam.
por isso que a salvação é somente e depende somente de Jesus. A decisão de crer em Jesus é a escolha mais importante das nossas vidas. A salvação não é algo que a gente alcança pelo nosso próprio mérito, mas é algo que a gente alcança quando a gente reconhece: Senhor, eu sou pecador, e reconheço que o Senhor é meu único Salvador e o meu único Senhor, e eu faço esse convite a Ele. Eu faço esse convite para que Ele esteja na minha vida e no meu coração. Você já fez esse convite? Se você já tomou essa decisão, viva cada dia sabendo que sua vida vai ser transformada. Jesus é o único Salvador. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, hoje você pode tomar essa decisão ao lado de Jesus, convidando Ele para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Porque Jesus, Ele é o único caminho que conduz à salvação. Vamos ficar de pé? Feche os olhos. Eu quero orar nesse momento. Para você que ainda não fez essa decisão e não tomou essa decisão, você vai repetir comigo essa oração. Não precisa repetir em voz alta, é uma decisão sua, pessoal, é você e Deus. Mas repita comigo com toda sinceridade. Diga o seguinte: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados. E nessa noite eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, transforma o meu viver, mude tudo o que há em mim, me dê a certeza da vida eterna. Não quero viver mais por mim mesmo, mas eu entrego a minha vida em tuas mãos e oro em nome de Jesus. Amém. Essa oração que você vai fazer com pessoas que talvez vão fazer isso tudo com você. Essa oração que você faz com pessoas quando você apresenta o plano da salvação a elas. Essa oração. Oração onde você leva a pessoa a entender que ela precisa de Jesus e ela entrega a vida dela a Jesus. E saber que Jesus é o nosso Salvador, saber que Ele é aquele que caminha conosco, nos dá uma paz muito grande.